Abra, por favor, em Isaías, profeta Isaías, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis, de fato, e não entendeis, e vedes, em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e faze-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitante, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Porém, ainda a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada, e como o carvalho, e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será a firmeza dela. Amém? Pode se assentar. Queridos, esse é um texto que nós geralmente nos alegramos muito ao lê-lo, porque o profeta Isaías ele teve uma visão de algo maravilhoso, que foi a visão do Senhor assentado num alto e sublime trono. Eu não sei se você, ao longo da sua caminhada cristã, se você já tentou imaginar como é a vista do trono de Deus. Eu não digo nem do trono branco, do julgamento, mas o trono de glória dele, não no momento do juízo. Já parou para imaginar? Estevão teve essa visão, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, cheio de Bíblia. Ele teve uma visão maravilhosa do Senhor sobre o trono, e Jesus Cristo à sua destra, de pé, ou aguardando para o receber na glória. Eu não sei se você já parou para imaginar como será vermos o trono de Deus. Eu não sei se você, ao ler, por exemplo, Ezequiel ali narra um pouco da visão do trono. O livro de Apocalipse traz também vários outros detalhes sobre a visão do trono. O que eu sei
é que a Bíblia nos mostra aqui que, no momento em que o rei Uzias havia morrido, Isaías tem a visão de Deus assentado num alto e sublime trono. E é interessante porque eu confesso para vocês, irmãos, que eu só me dei conta disso nessa semana. Porque o Espírito Santo inspirou Isaías a escrever que ele viu o rei assentado no trono, o rei do universo, no momento em que, no ano em que o rei dele, humano, terreno, havia morrido. Não faz sentido apenas para uma narrativa histórica, você compreende? Faria sentido talvez numa profecia dele contra um determinado povo, mas ele está narrando uma experiência dele, pessoal. Então, numa experiência pessoal dele, o Espírito Santo o conduz a relatar que aconteceu no momento em que ele havia, e toda Judá havia perdido o rei Uzias. A Bíblia nos mostra, nós vamos ver um pouco mais à frente, um pouco de como foi esse reinado. Em certo grau, foi um reinado bem estruturado. Em um dado momento, ele era um homem que buscava a Deus, era temente a Deus, mas se desvirtuou do caminho. Em meio a estruturas abaladas, sejam essas estruturas espirituais, porque muitos estão perecendo espiritualmente, seja por conta das estruturas emocionais, porque o emocional de muitos de nós tem sido abalado, se não todos, em níveis diferentes, em momentos diferentes, alguns se recuperando, outros ainda mal, outros já superaram e estão conseguindo encorajar outros, e também abalos nas estruturas físicas, porque muitos de nós estamos sem trabalhar, muitos de nós estamos com a rotina da casa bem modificada e está tudo mudado, ou quase tudo. Em meio a um tempo, talvez, da perda de pontos de apoio, daquilo que nos dava segurança, para alguns a saúde forte é a segurança, para outros uma família bem estabelecida, bem firmada, é a sua segurança. E só um adendo aqui, irmãos. Eu não sei se vocês lembram, talvez um mês atrás, eu compartilhei com os irmãos no grupo de WhatsApp uma pesquisa que eu estava fazendo para algo que eu pretendo ainda fazer em relação ao trabalho, uma pesquisa sobre como você tem reagido em meio a essa quarentena. Não tem nada a ver com as questões espirituais. Eu sei que espiritualmente, quem não está congregando está mal, que está acontecendo uma série de coisas, mas eram questões práticas do cotidiano. Um ou outro respondia, estou aproveitando no campo extra, né? Estou aproveitando para mergulhar na palavra de Deus. Mas a minha surpresa foi observar, claro, não foi uma pesquisa somente com os irmãos que quiseram responder daqui, pessoas de outros lugares, amigos meus. A minha surpresa foi de ver que muitas pessoas estavam tendo dificuldades no relacionamento com os cônjuges no tempo da pandemia, nesse tempo da quarentena, né? Porque estão mais tempo em casa, juntos, o dia inteiro. Eu não passo mais por isso, porque eu estou o dia inteiro com a Rosana há 5 anos, praticamente, então não alterou em relação a isso. Mas no início foi difícil, porque eu trabalhava todo dia no Rio. Então, as estruturas, o ponto de apoio, talvez, na família, está abalado. Perdeu o ponto de apoio. Alguns talvez tenham perdido o ponto de apoio financeiro por conta da deficiência de clientes, de serviços, de trabalho, alguns até emprego. Perdemos muitos pontos de apoio. Talvez o seu ponto de apoio fosse você congregar X vezes durante a semana, junto com os irmãos aqui nesse local,
E, em certo grau, isso também, para alguns, foi abalado, perdeu esse ponto de apoio. Um tempo de inquietações, de incertezas. E nós olhamos aí para fora até um certo grau de desgoverno, politicamente falando, seja municipal, estadual, federal. E eu vejo uma grande semelhança com o tempo que Isaías estava vivendo. Ele havia perdido o rei. E, irmãos, eu volto a falar, não faz o menor sentido ele relatar isso contando uma experiência dele, pessoal, uma experiência dele ter visto o Senhor, dele ter tido uma experiência com o Senhor. Mas isso só ganha peso quando nós compreendemos que ele não era apenas um ser espiritual que vivia flutuando pelas nuvens, mas ele vivia em meio à sociedade. Ele comia, ele bebia, ele tinha rotina, ele convivia com pessoas, com seres humanos, com pessoas de carne e osso, com problemas, dificuldades. Passava por questões. Então, se ele narra isso, é muito importante nós entendermos o contexto da morte do rei Uzias. Em que condições esse rei morreu? Que condições eram estabelecidas no governo dele, no reinado dele? Que condições se deu a morte dele? É muito importante nós compreendermos. Nós vamos ver isso já mais à frente, esse contexto. A nossa visão, irmãos, nesse tempo, precisa ser de que Deus, ele reina soberanamente. Isaías teve essa visão, irmãos. No tempo que ele perdeu, no ano em que ele perdeu o rei humano, e nós vamos ver que foi um rei que reinou por 52 anos, um reinado estável, se eu não me engano, o reinado mais estável de Judá, 52 anos, um período longo. Imagina, pensa no rei Davi, reinou, se eu não me engano, 40 anos. Uzias reinou 52 anos. Quem aqui tem menos de 52 anos de idade? Eu tenho 40, também tenho menos. Eu creio que o Senhor Jesus voltará antes de eu completar meus 52. Isso é um entendimento meu, pessoal, na palavra, com circunstâncias. Creio que eu não chegarei lá, carnalmente falando, mas estarei já na vida eterna, juntamente com todos aqueles que perseverarem até o fim e que nós sejamos esses para a glória de Deus. Mas imagina você que não tem nem 52 anos de idade, você pensar num rei que governou por 52 anos. É muito tempo. Ainda você que tem a partir de 52 anos de idade, um pouco mais, talvez, mas pensa, 52 anos da sua vida, você ter o mesmo presidente da República. Pensa no melhor presidente que você já considerou aqui do Brasil. E, ao mesmo tempo, pensa num dos piores também. Que ele também, no finalzinho ali do reinado dele, não foi fácil. Pensa nisso. Só que ele, Isaías, mesmo nesse tempo, ele viu que o Senhor estava ainda sobre o trono. Ele pôde enxergar com os olhos dele, a visão que Deus proporcionou a ele, que o Senhor ainda está sentado sobre o trono. E quando nós lemos Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, parte B, nós vemos o seguinte: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Está falando do Pai e do Filho. E ele reinará para todo sempre. Então, quando nós enxergamos as questões que nos cercam, amados, no dia a dia, a nossa visão precisa ser de um Deus que para sempre reinará. Um Deus que estava reinando no princípio, um Deus que reina hoje, um Deus que reinará amanhã, e para sempre Ele está assentado num alto e sublime trono. Se Deus,
que é o nosso Pai, Ele reina sobre todo o universo para sempre, num trono alto e sublime. Irmãos, para que temermos? Para que nos acovardarmos, irmãos? Para que nós ficarmos tristes, angustiados, aflitos, se Deus, Ele reina? E essa foi a visão que Deus quis dar a Isaías. Deus quis dar essa visão a ele. Deus está querendo nos dar essa visão, esse entendimento pela fé, por aquilo que a palavra nos narra, por aquilo que nós vemos profetizado, que o nosso Deus para sempre reinará. Essa precisa ser a nossa convicção. Só que na visão que Isaías teve, ele não viu um trono. Ele viu um trono alto e sublime. Quando eu penso num trono alto, irmãos, e você pensando, pensa comigo, por favor, raciocina comigo. Um trono alto, eu posso pensar duas coisas quando eu penso em um trono alto. Primeira, um trono alto é porque ele está acima de todo e qualquer outro trono. Então, qualquer um que tente governar, ou que já governe qualquer área da nossa vida, seja o pecado te escravizando, seja aqueles a quem você se coloca em submissão, as situações sobre as quais você se coloca em submissão, que em dado momento reinam, governam, já governaram as nossas vidas, ou ainda continuam governando, o trono de Deus é muito mais alto. E nós precisamos subjugar aquilo que talvez no momento esteja reinando sobre nós e entregarmos o controle da nossa vida àquele que está no alto e sublime trono. Faz essa troca. Troca essa pornografia pelo reinado de Deus. Troca essa fofoca pelo reinado de Deus. Troca esse medo pelo reinado de Deus. Troca essa falta de fé pelo reinado de Deus. Não permita que as circunstâncias reinem sobre a sua vida, mas permita que o Senhor de verdade seja o teu rei. O trono dele é muito mais alto, é muito superior. A primeira coisa é essa. A segunda coisa que nós enxergamos nisso aqui, num trono alto, não apenas de que é um trono que é superior, mas é um trono, é uma posição, um trono alto que ninguém pode chegar, ninguém pode alcançar, ninguém pode chegar a atingir, a abalar o reinado de Deus. Ninguém pode chegar a alcançar. Não existe nada nessa vida que pode alcançar ao trono de Deus, porque o trono de Deus é alto. Só que ele não é apenas um trono alto, ele é um trono sublime, ele é um trono excelso, é um trono majestoso. A forma de Deus governar não é apenas que ele é soberano, está acima de tudo, mas ele é também uma forma majestosa. Eu não sei se você olha para as circunstâncias da tua vida, aquilo que Deus fez na tua vida, e você olha, Deus, como é que o Senhor fez isso na minha vida? Eu não consigo explicar. Eu não consigo explicar como o Senhor me alcançou. Eu não consigo explicar como o Senhor operou aquele milagre na minha vida. Eu não consigo explicar como o Senhor permitiu que isso acontecesse na minha vida, porque eu não mereço. A sua forma de reinar é majestosa. Não existe ninguém que se compare à maneira como o Senhor age, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é incomparável, o Senhor é o meu rei sublime que está sentado num alto e sublime trono. Ele é o rei do universo. Para imaginar a natureza, a dinâmica da natureza, sol, lua, estrelas, terra, natureza. Imagina Deus arquitetando tudo isso.
Falei, não era para ter usado essa palavra, porque alguns, né, levam para um lado ruim, mas o Deus governando tudo isso, planejando tudo isso, mas não só planejando, mas sustentando tudo isso até hoje, irmãos. Irmãos, se amanheceu, é porque Deus continua no governo. Se você está respirando, é porque Ele continua no governo da minha e da tua vida, irmãos. Agora, pare para imaginar, quem poderia fazer isso? Quem poderia criar a natureza como Deus? Quem poderia ter nos criado como criou? Outro dia eu assisti um vídeo, ontem, anteontem, sei lá, alguém publicou no grupo da igreja sobre Enéas, se eu não me engano, dando uma aula explicando sobre a quantidade de informações num cromossomo, que eu pirei na conta, porque era uma conta assim, e eu gosto de conta, mas era algo assim absurdo. Em cada cromossomo nosso, a quantidade de informações contidas ali, dos milhares de livros e de informações em um cromossomo. Agora imagina todo o nosso ser, irmãos. Quem poderia ter feito isso? Quem poderia, de uma forma sublime, majestosa, excelsa, ter nos criado e nos sustentado? Você já parou para imaginar tudo isso? Somente Deus, queridos. E é por isso que eu creio que o Senhor permitiu que Isaías avistasse um trono alto, mas ao mesmo tempo sublime, porque a forma do Senhor governar é uma maneira sublime, queridos. Abra, por favor, Salmo 93. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de poder. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Avança para o Salmo 96, por favor, querido. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de louvor, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferenda e entrai nos seus átrios, adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele toda a terra, dizei entre os gentios que o Senhor reina. O mundo, ou nações, dependendo da versão, o mundo também se firmará para que se não abale. Julgará os povos com retidão, alegrem-se os céus e regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude, alegre-se o campo com tudo o que há nele, então se regozijarão todas as árvores do bosque, ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Ele vem. Salmo 97. O Senhor reina, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas, nuvens e escuridão estão ao redor dele, justiça e juízo são a base do seu trono.
Um fogo vai adiante dele e abrasa os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra viu e tremeu. Os montes derretem como cera na presença do Senhor. Na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Confundidos sejam todos os que servem imagens de escultura, que se gloriam de ídolos. Prostrai-vos diante dele todos os deuses. Sião ouviu e se alegrou, e as filhas de Judá se alegraram por causa da tua justiça ao Senhor. Pois tu, Senhor, és o mais alto sobre toda a terra. Tu és muito mais exaltado do que todos os deuses. Vós que amais ao Senhor, odiai o mal. Ele guarda as almas dos seus santos. Aleluia. O Senhor guarda a tua alma. Ele os livra das mãos dos ímpios. A luz semeia-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos vós, os justos, no Senhor, e dai louvores à memória da sua santidade. O Senhor reina, está sentado num alto e sublime trono. Só que aí, queridos, qual é o contexto? Vamos voltar lá para Isaías, por favor. A palavra nos mostra aqui claramente que no ano em que morreu o rei Uzias. Quem foi Uzias? Quais as circunstâncias do reinado dele? Quais as circunstâncias da morte dele para que o Espírito Santo conduzisse Isaías a escrever isso aqui, irmãos? Quais foram as circunstâncias? Volta, por favor, um pouco, segundo livro de Crônicas, capítulo 26. Vamos voltar já para Isaías. Segundo livro das Crônicas, capítulo 26. Diz assim a palavra de Deus. Então, todo o povo de Judá tomou a Uzias, que tinha 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elote e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jecolia, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias, seu pai, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor Deus, o fez prosperar. Uma pausa aí. Então, a primeira coisa nós observarmos que no princípio do reinado de Uzias, ele era crente fiel. Ele era temente ao Senhor. Ele buscava ao Senhor. E por buscar ao Senhor, Deus o direcionava a governar bem. A Bíblia nos mostra aqui, Deus o fez prosperar. Prosperar não é você enriquecer ou ter abastança financeira, mas é você ser bem-sucedido nas suas tarefas. Isso é que é prosperar. Então, Deus o fez prosperar. Nas tarefas dele de governar, de reinar, Deus o abençoou, o deu direção, ele foi um bom governante. Ele fez as coisas certinhas para cuidar do povo. Só que, irmãos, mais do que isso, a Bíblia continua nos dizendo, continua lendo a partir do versículo 6, que ele foi um bom administrador. Ele fez coisas assim muito interessantes. Versículo 6. Porque saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, o muro de Jabne, o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas.
e os amonitas deram presentes a Uzias. Ou seja, aqueles que não eram do seu povo e que ele subjugou, o governo dele era tão assim renomado que o presentearam. E o seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Deus abençoou o governo dele, ele estava fazendo um bom governo. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina e a porta do vale e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto, cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros na guerra, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da resenha feita por mão de Jeiel, o escrivão, e Maazéias, oficial sob a direção de Ananias, um dos capitães do rei. O total dos chefes dos pais, homens valentes, era de 2.600, e debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. Ou seja, o exército era bem disposto e partia para a guerra. É isso que a Bíblia está dizendo aqui, o exército era um com ele. Versículo 14. E preparou Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para tirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras, e propagou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se fortificou. Que governo, irmãos! Esse era o governo de Uzias. Que governo bem feito, não por ele, mas a Bíblia diz, nós lemos aqui, que foi o Senhor que o prosperou. Só que aí, irmãos, aí começa a pegar. Por quê? Porque ao passo que até então ele estava fazendo tudo certinho, temente ao Senhor, buscava a Deus, o nome dele ficou engrandecido. Ele se fortificou. E o versículo 16, ele começa a nos mostrar uma realidade muito perigosa, que pode acontecer com qualquer um de nós, se nós não estivermos vigilantes, se não vigiarmos. Diz assim a palavra: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Ele se exaltou. Ele deixou a soberba entrar no coração. Bom, já que Deus tem me abençoado em tudo que eu tenho feito, eu vou queimar incenso no altar. Eu sou o rei, eu posso fazer, mas não podia fazer. E se nós não vigiarmos, irmãos, nós corremos um sério risco de tomarmos atitudes que não deveríamos tomar, porque não cabem a nós tomarmos. Cada um no seu quadrado, cada um no seu local, cada um naquilo que Deus confiou à sua mão de fazer. Você não pode usurpar, nem na sua família, nem no seu trabalho, nem no contexto eclesiástico, em lugar nenhum usurpar um lugar que não é seu de direito, e ponto, e acabou. Não é sua tarefa fazer, não é minha tarefa fazer. Não podemos fazer isso, queridos. E não podemos deixar que a soberba ela domine o nosso coração. É interessante que a Bíblia diz o seguinte, a palavra poderia ter dito aqui, que ele se exaltou, o coração dele se exaltou. Puxa, mas depois ele se arrependeu. Não, irmãos. Sabe quando começa a ver aquela pontinha de orgulho no coração, e você, até que fiz um negócio bem feito aí mesmo. E aí você deixa para lá. E aí daqui a pouco você, puxa,
fiz algo melhor ainda, algo mais engenhoso ainda. Que coisa abençoada que eu fiz com a força do meu braço. E você não se arrependeu ainda, até que vai chegar um momento que você já está corrompido. A Bíblia declara aqui que ele exaltou o coração dele, e não que ele tenha parado, ele foi exaltando até se corromper. Ele podia ter parado, mas ele não parou. Uzias não se arrependeu. O grande rei Uzias não se arrependeu. Ele foi se exaltando, progredindo na exaltação, até ele se corromper, queridos. Então nós podemos aprender com o rei Uzias aqui e não permitir que a soberba ela entre nos nossos corações. E se entrar, porque pode entrar, tá? Pode entrar. Já entrou no meu coração N vezes em diferentes situações. Mas nós que temos o Espírito Santo, precisamos ouvir o Espírito Santo bradando dentro de nós: ei, a glória é minha. E aí nós nos arrependermos: Senhor, me perdoa, tem misericórdia, Senhor, a glória é sua, o Senhor está certo, se aconteceu assim, foi porque o Senhor prosperou aquilo que eu tinha para fazer. Aí sim. Mas se a gente vai deixando, irmãos, se a gente vai permitindo a coisa degringolar, como dizem por aí, nós vamos nos corromper, queridos. E nós não podemos nos corromper. Foi o que aconteceu com o rei. Só que não foi apenas esse equívoco dele, esse grave pecado. Dá uma pausa, nós vamos voltar depois a partir do versículo 17. Mas acompanha comigo, por favor, no segundo livro dos Reis, no capítulo 15, é um paralelo dessa história de Uzias, só que mais curtinho. Só que ele traz algo interessante aqui, que nós não lemos em 2 Crônicas. 2 Reis, capítulo 15. 2 Reis 15. Só um detalhe, queridos. Ele é o rei Uzias, mas também chamado de Azarias. Tá? Ele tem o chamado dos dois nomes. Diz assim a palavra de Deus, versículo 1, 2 Reis 15. No ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Até aí, você pensa, está resumido aqui tudo aquilo de bom que ele fez. Até aí você pode pensar isso. Mas aí a palavra de Deus nos faz aqui uma observação. Só teve uma coisinha que ele deu uma escorregada. Tão somente os altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Ele só era permissivo com o povo pecar. Era só isso. É o que resumidamente está escrito aqui. Só que nós vimos que não foi apenas essa escorregada dele, digamos assim. Ele não foi apenas um rei permissivo. Ele foi um rei também, em dado momento, altivo. Então, duas coisas aconteceram com ele. Ele se tornou soberbo, altivo, e ele era permissivo. Não é que ele se tornou permissivo. Desde o início ele era permissivo. Porque a Bíblia diz aqui, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Era algo antigo. Não foi algo que o povo começou a fazer quando viu que o rei pecou. Não. Era algo que o povo já fazia e ele era permissivo. E muitas vezes, queridos, nós, nas funções que Deus tem confiado a cada um de nós, seja no nosso lar, seja no trabalho, na congregação, muitas vezes nós temos sido permissivos, irmãos. Numa boa, não dá tempo mais de nós sermos permissivos. Marido, você não pode mais ser permissivo
com o erro, com o pecado dos teus filhos, da tua esposa, você não pode ser mais permissiva. Se você está vendo que ele está afundado nesse pecado, você precisa alertá-lo gravemente em relação a isso. E especificamente o Senhor está falando agora da esposa que sabe que o marido está na pornografia. Deus está falando contigo. Você não pode ser permissiva. Você precisa alertá-lo, porque não dá mais tempo. Ele pode perecer, ele já está perecendo, ele já está morrendo. Nós não podemos ser permissivos e ver o nosso irmão aqui na congregação errando, pecando. Deixa para lá, ele ouve a mesma pregação que eu. Não, irmãos. Se o Espírito Santo está alertando o seu coração, está te mostrando, você tem não só a autorização, mas você tem a direção de Deus, de você ser atalaia sobre o teu irmão e alertá-lo que a espada da lei está vindo sobre ele. Alerte, em amor, mas alerte, não seja permissivo. Eu não posso ser permissivo, nós não podemos ser permissivos. E ele não é que ele se tornou permissivo, ele já era desde o início. O povo já fazia isso, o povo só continuou fazendo, e ele não fez nada, deixou, permitiu. Até o ponto que preste atenção, irmãos, nisso aqui. Ele foi permissivo desde o início, permissivo, até que chegou um momento em que ele via que o povo aqui queimava incenso nos altos, não queimava incenso ao Senhor, e o próprio povo não poderia fazer isso, era a função sacerdotal. Mas, dele tanto ver o povo queimar incenso, não era ao Senhor, ele chegou um momento, se o povo faz isso não sendo a Deus, eu vou fazer para o meu Deus, no local que é feito para o meu Deus. A permissividade dele o conduziu a ensoberbecer, exaltar o coração, e ele fazer aquilo que não era para ele ter feito. Você compreende? A tua permissividade talvez vá te fazendo acostumar com que aquelas atitudes pecaminosas são normais, e quando você se der conta, você mesmo está pecando. Presta atenção. Abre o teu olho. Eu tive um sonho essa semana. Tive alguns, mas eu tive um que tem esse contexto aqui. Eu sonhei que, no sonho estávamos Rosana e eu. Nesse sonho, marido e mulher. Nesse sonho, a Rosana estava querendo baixar o aplicativo da Netflix. Eu acho que é um aplicativo que baixa. Eu nunca usei Netflix na minha vida, nem ela. Mas nesse sonho ela queria baixar o aplicativo da Netflix para acompanhar séries, conteúdos. E eu falando para ela, que absurdo! Como é que pode você querer, nesse tempo que nos resta, você querer ficar perdendo tempo com Netflix, ainda mais se contaminando? Não pode, para com isso e tudo. E aí, até que, de tanto ela insistir no sonho, tá bom, me dá aqui seu telefone, me dá aqui seu celular. E aí eu baixava o Netflix e no sonho tinha que digitar o número do telefone, igual no WhatsApp, né? E alguns outros aplicativos, digitar o número do telefone para receber um código e esse código autorizar o Netflix. Eu nem sei se é assim, mas no sonho era. Se você tinha que deliberadamente instalar, digitar o seu número de telefone, receber o código e digitar. Até que me dá aqui que eu vou fazer para você. Aí ela, não, eu mesma já pedi, o código já deve estar chegando aí. E aí eu vi o código, digitei. E assim que eu digitava o código para entrar no aplicativo Netflix, nós dois, no sonho, éramos transportados como que para dentro do ambiente Netflix. E era como se fosse uma casa, e essa casa tinha um hall de entrada, e nesse hall de entrada tinha um corredor, e no fim não muito longo, e no fim do corredor tinha duas pessoas, uma de cada lado da porta, e aí de repente começa a avistar uma névoa negra vindo dali do final do corredor, e eu na hora eu discerni que aquilo era o diabo tentando nos enredar naquela situação. E eu falei, opa, se chegar aqui, eu vou repreender em nome de Jesus, o Senhor vai colocar uma barreira aqui, isso não vai nos atingir. Nesse meio tempo que eu estou preocupado em repreender aquela ação, no hall de entrada tinha uma portinha para a esquerda, e a Rosana saía pela portinha para a esquerda.
E nessa porta para a esquerda, ela teria acesso aos outros cômodos do lugar. Ou seja, no contexto ali do sonho, teria acesso aos conteúdos. E eu ali querendo repreender naquilo que eu vi ela entrar para a portinha e vindo a névoa, eu querendo repreender, no meu sonho, começo a avistar mulheres seminuas no sonho. Aí eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido. E daqui a pouco eu era transportado para uma outra cena, onde tinha outras mulheres, mais seminuas ainda. Está repreendido em nome de Jesus. Aí eu acordei. E eu conversando com ela sobre esse sonho, e ela falou, amor, isso é muito claro. É um casal que está, um dos cônjuges está abrindo a guarda para tentar se entreter, e aquilo está trazendo contaminação, um cônjuge falando, não faz, não faz, não faz, mas de tanto insistir, os dois abriram a guarda. Estão sendo assolados. Eu falei, realmente. A permissividade, no contexto do sonho, que para mim é algo real de que está acontecendo com casais, é exatamente essa permissividade do rei Uzias. Ele permitiu, para ele virou normal. Oferecer o incenso. Eu mesmo vou fazer. Eles fazem para os deuses deles, não é para Deus, de verdade, que não é no local. Eu vou fazer para o meu Deus. E aí pecou. Você compreendeu isso? Não seja permissivo, por amor ao outro e para que você também não se contamine. Só que aí, voltando, 2 Crônicas, capítulo 26, volta para 2 Crônicas. Versículo 17 em diante. Então, primeiro, no 16, nós lemos que o coração dele se exaltou até se corromper e transgredir contra o Senhor, entrando no templo para queimar incenso no altar do incenso. Não era a tarefa dele. Aí, irmãos, o sacerdote vai tirar satisfação com o rei. Ele é rei, mas que negócio é esse? Não é bagunça, não. São as coisas de Deus. Versículo 17. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, 80, para tirar satisfação com o rei. E resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram, eu me lembro aqui de o embate de Pedro e Paulo, as epístolas nos relatando, né? E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram, a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para honra tua da parte do Senhor. Eles queriam botar o rei para correr. Sai daqui, rei, você fez loucura. Aí, irmãos, olha a atitude do rei. Ao invés do rei, puxa, realmente eu pequei, eu me exaltei em meu coração, eu me corrompi. Olha a atitude dele. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar o incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Ele não aceitou a repreensão. Um rei que buscava ao Senhor, um rei que temia ao Senhor, um rei que buscava viver para a glória de Deus, ele não aceitou a repreensão e se indignou contra os sacerdotes, até que Deus o feriu com a lepra, até que ele ficou leproso. Aqui no texto, nós lemos, a lepra lhe saiu à testa perante o sacerdote. Lá em 2 Reis, no capítulo 15, continuando o texto que nós estávamos lendo, a Bíblia fala que o Senhor o feriu com lepra. Então não foi, a lepra apareceu, Deus o feriu com a lepra, você vai ficar leproso por conta disso.
Você vai ficar marcado por conta disso. E no texto que... vamos voltar lá, 2 Reis 15. Isso é muito grave, irmãos. 2 Reis, capítulo 15. Esse era o contexto do rei que havia morrido no ano da visão de Isaías. Só para você não perder o fio da meada. Versículo 5, a Bíblia diz assim: E o Senhor feriu o rei, e ficou leproso até o dia da sua morte, e habitou numa casa separada. Porém, Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa, julgando o povo da terra. Ora, o mais dos atos de Azarias e tudo o que fez, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Azarias dormiu com seus pais, e sepultaram junto a seus pais na cidade de Davi, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Ele ficou leproso até a morte. Até a morte. Até morrer. Chega um tempo, amados, que a nossa permissividade se torna em exaltação do nosso coração, até nós nos corrompermos, a ponto do Senhor nos corrigir, nos disciplinar, e já ser tarde demais para nós nos arrependermos dos nossos pecados. Talvez você pense que, ainda dá tempo, ainda dá para eu aproveitar só mais um pouquinho. Não estou rogando praga não, mas você pode ter um ataque fulminante agora do coração e morrer. Um AVC, como eu já tive princípios dos dois. Você pode sair ali, indo para casa, e você ser atropelado, aconteceu um acidente. Sei lá, irmãos. Talvez hoje seja o último dia, a última chance que Deus está te dando, me dando, para nós nos arrependermos dos nossos pecados. Leve isso a sério. Eu preciso levar isso a sério. Nós muitas vezes não colocamos o nosso olhar no retorno de Cristo, mas se colocamos, às vezes colocamos erradamente, achando que todos nós estaremos vivos até o arrebatamento. Nós podemos morrer no meio desse caminho. E aí? Então que nós levemos isso a sério. E voltando para 2 Crônicas 26, versículo 20 em diante. O rei ele ficou leproso, certo? Não aceitou a repreensão, não aceitou a correção. Versículo 20. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressadamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha encargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto ao mais dos atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. E dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com seus pais, no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram, leproso, ele ficou conhecido como rei leproso. E Jotão, seu filho, reinou no seu lugar. Esse era o contexto do rei. Se entende? Esse era o contexto do rei. Voltando para Isaías, capítulo 6. Por favor.
Olha o que nós vimos, que Isaías teve essa visão maravilhosa, só que a visão ela não acabou aí. A visão prosseguiu. Ele relata assim, a partir do versículo 2. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Uma pausa aqui, queridos. Talvez a característica mais profunda do nosso Deus é que Ele é um Deus santo. Santo no sentido literal da palavra, um Deus separado, inacessível. E por conta dessa visão de ver, ouvir os serafins clamando uns aos outros que o Senhor era santo, é que então, a partir do versículo 4, ele narra uma mudança de atitude dele. A partir do versículo 5, perdão. Só que quem estava dizendo santo, santo, santo? Os serafins estavam dizendo para Deus que ele era santo. Ó Deus, tu és santo, santo, santo. Eles não estavam dizendo isso para Deus. E clamavam uns aos outros. Você imagina você ser um ser espiritual, criado por Deus, estar ali coladinho, grudado do trono de Deus, avistando a glória de Deus, avistando ao Senhor, experimentando de todo aquele ambiente, e você ter alguém que está sempre ali te alertando: ó, ele é santo, hein? Ó, ele é santo. Era isso que eles estavam fazendo. Os serafins estavam alertando uns aos outros que Deus é santo. Irmãos, se os serafins grudadinhos com Deus, eles precisavam uns aos outros se lembrarem de que Deus é santo. E eu creio que, no contexto aqui dessa visão, talvez até provavelmente em referência ao pecado de Satanás, de sabendo que Deus é santo e mesmo assim se rebelar contra Deus, não é? Creio que tem um grande peso isso aqui. Olha, é santo, hein? Ele é santo. Se eles fizeram isso, você e eu precisamos juntos estarmos congregando para nos alertarmos que o nosso Deus é santo. Você está entendendo? E o porquê que nós, um dos porquês nós precisarmos estar juntos aqui, porque um encoraja o outro dizendo: ó, irmão, não vai por aí não, Deus é santo, Deus é justo, Ele é misericordioso, mas a ira vem, ó, Ele é santo. Nós precisamos sempre nos alertar: Deus é santo, santo, santo. Nós precisamos, irmãos. Se os serafins precisaram, que dirá nós, irmãos? Os serafins estavam juntos lá se alertando. Nós precisamos estarmos juntos nos alertando. Você compreende isso? Eu aprendo claramente isso aqui. Mas aí, irmãos, ele continua na visão dele. E os umbrais da porta se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele se borrou de medo, irmãos, porque ele tinha visto um Deus que era santo. Não ver Deus como Ele é, porque a Bíblia declara que ninguém jamais viu Deus como Ele é, mas ele viu a glória de Deus. Ele não viu a 100% a exatidão, mas ele viu o Senhor. E aí ele se borrou de medo. Ele fala o porquê que ele se borrou de medo. Os meus olhos viram. Por que ele estava perdido? Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E agora? Se Deus é santo, e ele confessa aqui: eu sou um homem de lábios impuros, ou seja, eu estou em pecado, eu em pecado vi um Deus que é santo.
como, se Deus é um Deus santo separado, como eu, em pecado, posso estar na presença do Deus que é santo? Vou morrer. Foi isso que ele pensou aqui. Então, nós precisamos compreender, com esse exemplo de Isaías, que a consciência de que Deus é quem está assentado num alto sublime trono e que Ele é santo, a nossa consciência precisa ser, irmãos, de que nós precisamos, diante dEle, fazer o quê? Confessarmos os nossos pecados. Ele, na hora, confessou o pecado dele. Meus lábios são impuros. E mais do que isso, eu habito no meio... e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu não apenas estou em pecado, como eu estar em pecado, eu sou fruto de um meio, de uma nação que está mergulhada no mesmo pecado. Ele não quis dizer o seguinte: olha, eu estou nesse pecado e eles estão pecando outra coisa, não. O mesmo pecado da nação, eu também estou cometendo. Eu estou no meio, eu faço parte. Ele confessou os seus pecados e os pecados da nação. Você compreende? E quando nós lemos Isaías 1, vai Isaías 1, por favor. Irmãos, é impressionante como é que era o povo naquele contexto. Esse povo de impuros lábios, é impressionante o contexto dele aqui e como isso se assemelha a nós. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, todo mundo família, né? Avô, filho, neto, mas os outros reis aqui não importam para o nosso contexto. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. É como se Deus estivesse falando sobre a gente. Puxa, eu cuidei, eu criei, eles nasceram, eu tenho cuidado, dei família, eu tenho sustentado, não está faltando alimento, e mesmo assim eles se rebelam contra mim todo dia. Não é possível uma coisa dessa. É como se Deus estivesse falando sobre nós. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Quem aqui tem animal doméstico e o animal reconhece quando você está chegando em casa, reconhece a tua voz, teu cheiro? Todo mundo que tem animal doméstico, o animal doméstico faz isso. Ele está comparando isso aqui com boi e jumento. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Um cachorrinho reconhece o seu dono, mas os meus servos não me reconhecem. Eles não querem me conhecer, eles me ignoram. Eles não sabem quem eu sou. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Não retroceda. Se você retroceder e voltar para trás, a alma do Senhor o Senhor não vai se comprazer com a tua alma. Porque seríeis ainda castigados se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Irmãos, quando eu li isso aqui, gente, é o que está acontecendo hoje. As cabeças estão doentes, adoecidas. As cabeças estão enfermas. Talvez a sua mente, o seu pensamento esteja enfermo. Talvez aquilo que você tem alimentado, os seus olhos, seus ouvidos, está fazendo com que os seus pensamentos estejam adoecidos, enfermo. E isso vem para o teu coração, que fica fraco. Você fica enfraquecido. A tua cabeça adoece por aquilo que você absorve com os ouvidos e os olhos, e o teu coração fica fraco. Você fica fraco na fé. Você fica emocionalmente fragilizado, porque a sua cabeça adoece. Versículo 6. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã.
senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo. A vossa terra, os estranhos a devoram em vossa presença, e está como devastada, numa subversão de estranhos. E a filha de Sião é deixada como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos, e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrada de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes, quando vindes para comparecer perante mim. Quem requereu isso de vossas mãos, que viesseis a pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim a abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Que tipo de culto público, congregacional, coletivo, nós temos oferecido ao Senhor, irmãos? Já parou para pensar nisso? As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Misericórdia, Senhor. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, sabe aquilo de você levantar as mãos ao alto em rendição ao Senhor? Ou para você orar? Escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer mal, aprendei a fazer bem. Procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Gente, Deus está convidando o povo para pensar junto com Ele. Sabe aquilo de o beabá? Vem cá, vou desenhar para você. Acompanha o meu raciocínio. Quando você falar para alguém, acompanha o meu raciocínio. Isso. Deus estava fazendo isso com o povo. Diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Quando isso vai acontecer, queridos? Quando os pecados são perdoados, quando nós reconhecemos, confessamos e abandonamos. Como nós fazemos, como Isaías fez ali, ele reconheceu, eu sou alguém que tenho os lábios impuros, eu confesso diante de ti. Nós precisamos confessar diante do Senhor. O Senhor fala, acompanha comigo, raciocina comigo, vem, vou explicar direitinho, vou desenhar para vocês. Ainda que vocês estejam mergulhados em pecado, o pecado de vocês vai ser perdoado. Mas quando? Quando nós nos arrependermos, irmãos. Você imagina Deus querendo explicar, vocês ainda não entenderam, é só vocês se arrependerem. Deus está falando aqui, né, nesse texto, é só vocês se arrependerem. Por mais que seja um pecado como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. É só se arrepender. E aí ele continua, Isaías, capítulo 6. Porém, um dos serafins, capítulo 6, versículo 6. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, expiado o teu pecado.
quando nós confessamos diante de Deus, Ele já providenciou o perdão para os nossos pecados, porque Ele enviou Jesus Cristo quando nós, provando o seu amor, quando nós ainda éramos pecadores, o sacrifício já foi feito, a expiação pelos nossos pecados já foi feita, a remissão pelos nossos pecados já foi conquistada na cruz do Calvário, a cédula de dívida foi rasgada, queridos, nós só precisamos confessar diante de Deus e abandonarmos. A purificação veio das mãos do Senhor, foi o Senhor que providenciou, foi Deus que providenciou. Arrependa-se hoje, Deus tem perdão para mim e para a tua vida, Deus te chama ao arrependimento, clama ao Senhor, quebranta o teu coração, se lança diante de Deus, porque Ele vai te perdoar, Ele te ama, Ele te ama. E aí depois, quando nós compreendemos isso, irmãos, e deixamos que o Senhor trate a gente, nos limpe, nos purifique pelo poderoso sangue de Jesus Cristo, precioso sangue. Versículo 8. Depois disto ouvi a voz do Senhor. Até então Deus não estava falando com ele. Ele ouviu até o anjo falando, mas não ouviu Deus falando. Aí Deus fala com ele. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, nós precisamos urgentemente nos arrependermos dos nossos pecados, porque tem uma obra para ser feita, irmãos. Nós ouvimos aqui o testemunho antes da pregação, da obra que está sendo feita, das vidas que se renderão a Cristo. Existe uma obra a ser feita, existem pessoas a serem salvas, existem pessoas a serem resgatadas, existem pessoas a ouvirem o verdadeiro evangelho de mim e de você, mas não tem como Deus nos enviar se nós permanecermos em pecado, irmãos. Não dá mais. Nós precisamos lançar fora, nos arrepender, nos colocarmos à disposição do Senhor. Será que o Senhor pode falar: a quem enviarei? E você declarar: eis-me aqui. Se nós dissermos eis-me aqui em pecado e formos para a guerra, nós vamos morrer, irmãos. Nós vamos perecer. Mas é tempo de arrependimento, queridos. É tempo de quebrantamento. É tempo já de nós nos quebrantarmos diante daquele que é o poderoso. Um pecador diante do Deus Santo, ele é condenado. Mas Deus toma a iniciativa de oferecer a expiação e purificação. Por que Deus fez isso com Isaías? Porque Isaías estava contrito, irmãos. Ele reconheceu o estado dele. Se você avançar alguns capítulos para o 57, nós vemos esse ensinamento muito claro. O Deus que habita, que está assentado no alto e sublime trono, capítulo 57 de Isaías, olha o que esse mesmo Deus, ele faz, queridos, precisamente o versículo 15, olha o que diz a palavra de Deus, porque assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade, e cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito. Para quê? Para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Leia aqui o contrito, não sei como é que está a tua versão, mas o contrito como humilde, o quebrantado de coração. O quebrantado de coração, e o abatido de espírito, aquele que está aflito. Então, por mais que Deus esteja sentado num alto e sublime trono, Deus, ele habita com aquele que é contrito, com aquele que é humilde diante dele, com aquele que é quebrantado. Lembra do Deus Todo-Poderoso, Deus assentado no alto e sublime trono? Esse mesmo Deus, ele desejou, escolheu habitar em nós. Para quê? Para que você quer o Espírito de Deus na sua vida? Para que eu quero o Espírito Santo na minha vida? Para que, irmãos? Olha para que Deus habita aqui com o quebrantado, com o contrito. Olha, observe o que a Bíblia diz, irmãos, presta atenção nisso.
para vivificar o espírito dos abatidos. Se você estiver abatido, mas você tiver o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus vai trazer vida para você, e não importa o que aconteça, você vai saber que o que está assentado no alto sublime trono, ele habita dentro de você. Deus está dentro de você. Mas não só para isso. É para que ele traga vida, vivifique o coração do contrito. Por quê? Porque aquele que está contrito, humilde, quebrantado diante de Deus, é quem reconhece seus pecados. Quem está em pecado está vivo ou está morto? Está morto. Mas Deus é aquele que desejou, através do poder do seu Espírito, dar vida àquele que estava morto em seus pecados e delitos. Mas quando ele reconhece o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, se arrepende dos seus pecados, confessa diante de Deus, Deus perdoa, o sangue de Jesus o purifica de todo o pecado. E se ele decidir buscar ao Senhor, ele é cheio do Espírito Santo e o Espírito de Deus o vivifica. É isso que acontece. Mas aquele que habita no alto sublime trono, ele habita no coração de quem é contrito, de quem é quebrantado. Será que nós estamos quebrantados o suficiente? Será que essa quarentena, irmãos, eu não vou falar da quarentena, tá? Mas será que o período da quarentena está te ajudando ou está te prejudicando? Será que você está meditando na palavra? Será que você está tendo uma vida de oração? Será que eu estou meditando na palavra e estou tendo uma vida de oração? Será que eu estou me enchendo de Deus? Por que eu pergunto isso, irmãos? Porque é fundamental nós congregarmos. Nem se discute isso aqui. Se você quiser discutir isso comigo, eu vou te mostrar vários textos bíblicos e você não vai ter argumento. Mas, a parte do congregar, e nos dias que você não congrega? E nos dias que eu não congrego? A nossa vida espiritual vai ficar limitada ao congregar, ou nós vamos de fato, de verdade, como servos de Deus, cristãos, buscar a Deus de todo o coração no secreto, como Jesus nos ensinou? Eu preciso tomar vergonha na cara, irmãos. Estou falando de mim, tá? Eu preciso tomar vergonha na cara e buscar ao Senhor com mais intensidade, na palavra e em oração. Eu estou falando de mim. Eu preciso mais me lançar aos pés do Senhor. Só que, será que esse período está fazendo bem ou fazendo mal a nós? Precisamos refletir isso. Volta para o capítulo 6 para nós encerrarmos. Para nós encerrarmos, irmãos. Para que Deus chamou Isaías? Isaías falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Olha a tarefa dele. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e faz-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Irmãos, vai ter gente que não vai dar crédito à nossa pregação. A Bíblia diz isso, inclusive. Tem gente que não vai nos ouvir, irmãos. E não se entristeça por isso. Aí, Isaías entende que ia pregar para as paredes, né? Que as pessoas não dão ouvido. E Jesus faz até referência lá em João 12, se eu não me engano, Jesus faz referência, cita aqui Isaías, esse contexto aqui, de que eles não criam, que ouviram a voz de Deus, uns acharam que era trovão, outros acharam que tinha sido um anjo, e alguns creram em Jesus, outros não creram. E aí Jesus falou: bem está profetizado. O texto lá em João fala, né, que estava profetizado exatamente isso aqui. Mas aí o que acontece? Versículo 11, ele declara: então disse eu: até quando, Senhor? Até quando que eu vou ficar pregando e muitas pessoas não vão dar ouvidos? E respondeu: até que sejam
desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Até quando nós vamos pregar e muitos não vão dar ouvidos? Até a consumação de todas as coisas, queridos, porque vai ser terrível. Vai ser terrível. Vai ser terrível. Mas nós precisamos perseverar até o fim. Versículo 13. Porém, ainda a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada, e como o carvalho, e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. Qual será a firmeza desse mundo contemporâneo assolado por tudo que está por vir? Qual vai ser a única firmeza? A santa semente, a palavra de Deus. A única saída, irmãos, para mim, para você, para quem está lá fora, para que nós não fiquemos desamparados, desolados, é a santa semente. Somente pela santa semente nós perseveraremos até o fim. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Santo Deus, queremos te dar graças, Senhor, porque independente daquilo que tenha acontecido, Pai, Tu estás assentado num alto e sublime trono, Pai. Reconhecemos isso, que nós possamos a cada dia enxergar que o Senhor, aquele que reinava, reina e para sempre reinará. Nos ajuda a compreender de fato, de verdade, que independente daquilo que tente nos governar, reinar sobre nós, o Teu reinado é superior e nós abrimos mão daquilo que tem nos escravizado, ó Pai, nessa hora, para que nós possamos entregar a nossa vida ao Seu controle, Senhor, porque nós desejamos que o Senhor reine sobre nós. Senhor Jesus, reine sobre nós. Pai amado, Pai nosso que estás nos céus, venha o Teu reino, Senhor, que o Teu reino venha e nós possamos viver nesse reino obedecendo a Tua vontade, Senhor. Por favor, nós rogamos a Ti, Senhor, reina sobre as nossas vidas, porque nós sabemos que em Ti nós estamos seguros, porque sabemos que em Ti, Senhor, nós temos alegria, paz, em Ti nós temos vida eterna, Pai, em Ti nós temos vida, Senhor, por isso nós nos entregamos a Ti, nós nos humilhamos diante da Tua presença, Pai, reconhecemos, ó Pai, que temos pecado em diferentes áreas, Senhor, mas nós não podemos brincar, Pai, como muitas vezes nós temos feito. Perdoa-nos, Senhor, por misericórdia. Nós queremos nos quebrantar diante de Ti, arrependidos, confessando de todo o coração os nossos pecados, ó Pai. Por favor, ó Pai, limpa-nos, Senhor. A Tua palavra nos afirma que o Senhor já nos deu tudo aquilo que é necessário para a vida e para a piedade, Pai. Senhor, nós já temos aquilo que é necessário, nós já temos a intimidade do secreto, nós já temos a palavra, nós já temos a oração, nós já temos o jejum, nós já temos o Teu Espírito habitando em nós, ó Pai. Por isso nós Te rogamos, Senhor, encha-nos de Ti, Senhor, encha-nos de Ti, Senhor, que nós sejamos cheios do Teu Espírito, Pai, a cada dia. Não permita, Pai, que nós extingamos o Teu Espírito em nós, mas que nós, pelo contrário, Pai, Te busquemos de todo o coração, dia após dia, Senhor. Senhor, Tu és aquele que é alto, Tu és aquele que é sublime, Tu és aquele que habita no lugar santo, Tu és aquele que tem o nome de santo. Mas o Senhor escolheu habitar no contrito de coração, Senhor. É por isso que nós queremos nos quebrantar diante de Ti e clamar a Ti, habita em nós. Espírito de Deus, se o Senhor não habita em algum de nós clamamos a Ti, arrependidos dos nossos pecados, confessamos a Ti, Senhor, e clamamos, Senhor, perdoa-nos, Senhor, nessa manhã, e habita em nós, por favor, Senhor.
Vem e toma o teu lugar em nós, Senhor. Por favor, Senhor. Nós entregamos o controle das nossas vidas a Ti, Senhor. Por favor, Paizinho. Porque nós precisamos, de fato, compreender que, independente de qualquer coisa, o Rei ainda está assentado sobre o trono. Nós Te damos graça, Pai. Fortalece o caído. Fortalece o abatido, Pai. Levanta aquele que está prostrado, Senhor. Senhor, cura na mente, Pai, cura na alma, tira toda a preocupação, Pai, lança fora, Pai. Por favor, Paizinho, nós jogamos a Ti, lança fora, Pai. E trabalha, Pai, no interior de cada um de nós, Senhor. Em cada um de nós, Senhor. Nós Te rendemos graças, Senhor. Porque Tu és santo, santo, santo. Assim nós oramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus.